Números 35 do capítulo, versículo 9 a 34. 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se acolha o homicida que fere a alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que dedes, haverá 6 cidades de refúgio para vos. 3 destas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidade de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospeda no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir a alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer homicida, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra à mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira, que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor homicida, e o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem a ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungirá com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair
dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos seus termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote, mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto direto, e estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomarei expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para a cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derrama nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois a terra na qual vos habitareis, no meio da qual eu habitareis, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, quanta maravilha de acolhimento nesta passagem das Escrituras Sagradas, do livro de Números, do capítulo 35, versículo 9 a 34, que o Senhor nos fala sobre 6 cidades de refúgio. 6 cidades de refúgio. Esta passagem, meus irmãos e minhas irmãs, naquela geração, que o Senhor já tinha passado as suas determinações para o seu escolhido, sobre o povo de Israel, a nação de Israel, ela fosse passada essas missões, a missão da determinação do Senhor sobre aquela terra onde o Senhor determinou, a terra de Canaã. E diante disso tudo, o Senhor fez as suas determinações diante dos procedimentos de como seria o julgamento do povo de um ser humano para com outro ser humano em termo violento, em termo de um cometer homicídio contra o outro. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que estas determinações, ela nos diz aqui que é por estatuto perpétuo
de direito a vossas gerações. Veja bem. Estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. O que quer dizer? Que é por gerações e gerações e gerações, em toda habitação, em toda família, onde houver algum homicídio, que o homicida seja culpado, se ele cometeu por vingança, por violência. Então, aqui diz que ele pagará pelo crime cometido diante das determinações do Senhor. Por quê? O Senhor, o nosso Criador, ele nos propôs, tanto naquela geração, como hoje, na geração de hoje, ele nos propôs a união de aconselhamento entre ser humano, homem com mulher, mulher com homem, e ser humano entre seus semelhantes. Né? O acolhimento entre os seus semelhantes é o amor diante daquilo que não se torne uma violência, que não se torne uma vingança, porque o Senhor não quer de nenhum de nós esse tipo de ação, esse tipo de habitação. O Senhor não quer. Porque nós somos feitos em purificação. Nós somos feitos diante do amor, diante da pureza. Porque o Senhor é amor. O Senhor é a pureza. Então, Ele é o nosso Criador. Quando nós viemos ao mundo, por determinações do Altíssimo, viemos ao mundo para amar uns aos outros. Meus irmãos, nós viemos ao mundo para amar uns aos outros, diante de amor, diante de justiça e diante de sinceridade. Olha, meus irmãos, a nossa missão na face da terra de cada um de nós é andar diante das determinações do Senhor. É andar diante das suas determinações, um para com o outro. Porque é assim que o Senhor determina. Tanto naquela geração como foi cedida e concebida e determinada a missão, quanto hoje na geração em que nós estamos vivendo. Por amor, nós temos que sustentar. Por amor, nós temos que nós temos que abraçar. Por amor, nós temos que lutar. Por amor, nós temos que guerrilhar. Por amor, nós temos que amar uns aos outros. Pois foi assim que o Senhor nos ensinou. Foi assim que o Senhor nos deixou esta missão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha a geração que nós estamos vivendo. Ela está virada à geração que nós estamos vivendo. Está virada ao contrário das determinações do Altíssimo. O amor está se esvaindo para alguns. Mas tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, é pela falta do conhecimento, e aí se torna a desobediência. Mas por quê? Porque o Senhor não dá o conhecimento, não. O Senhor nos dá a livre liberdade para a sobrevivência e nos deixou aí para que nós conhecemos as suas determinações, em primeiro lugar, o nosso protetor, e em segundo, as Escrituras Sagradas. O livro da vida, a Bíblia, está aberto. Está aberto para procurar e entender
as determinações do Altíssimo. Veja bem, do mesmo sentido em que o livro está aberto, hoje aí para toda a humanidade, o ser humano na face da terra, as mãos do Senhor também se encontra aberta. Para todos aqueles que estiver ainda seguinte o caminho que o Senhor determinou. Enquanto está havendo o tempo. Bora, meus irmãos, conhecer o nosso Criador. Ele quer cada um de nós que antes de partir o conheça. O conheça porque tendo a certeza de que ele é o único Criador no mundo, o dono da terra, do mar, do céu, do universo, o Todo-Poderoso. É único em adoração. É único em amor. É o único protetor de cada um de nós. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/Dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas enquanto podem. Deus abençoe a todos.